Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram comigo, sem perca de tempo, na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. E eu preciso de som aqui. Segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, o versículo é o de número 9. E na sequência o versículo de número 10. Glória a Deus. Louvo a Deus mais uma vez por esta festa, pelos seus 29 anos, pelos 14 anos que ministro aqui. Tenho ajudado a construir uma geração, e eu rendo a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem encontrou, diga amém. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu, de bom ânimo, decidi gloriar-me nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Por isso, por amor a Cristo, eu me deleito nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. A carta de São Paulo aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, são cartas de apoio a uma igreja jovem a quem Paulo dedicou pelo menos 18 meses do seu tempo. O apóstolo São Paulo, também conhecido como o apóstolo dos gentios, a voz dos gentios para com aqueles que cuidavam e lidavam com a igreja de Jerusalém, é para nós um ícone da história e da existência. Desde que me conheço por gente, desde que me conheço pelo apoio e amor à Bíblia, já fazem anos que eu sou apaixonado pela história do moço de Tarso. Tarso era a sua cidade, capital da Cilícia, uma província romana que na época em que ele era ainda um garoto crescendo, era administrada por um imperador que tinha uma habilidade com a guerra muito grande. O imperador Augusto, que no seu tempo fez proezas acerca de Roma e para Roma. Neste período em que esse menino é apenas um guri, um garoto, ele teve a sorte de ter uma mãe piedosa que tentou dar a ele a cultura do seu tempo. E Paulo foi ensinado, quando garoto ainda, nas artes e nos conhecimentos dos essênios, na arte e no conhecimento dos romanos. Tudo isso ficou impregnado na alma daquele moço, e ele então tornou-se um dos maiores fariseus do seu tempo. Nos dias de hoje a palavra fariseu tem um sentido estranho no nosso ouvido, como se pessoas fossem hipócritas. Mas um fariseu no seu tempo, no tempo bíblico, nada mais era do que uma pessoa que tinha herdado condições espirituais apontadas para ser um grande líder. Era isso que Paulo tinha dentro de si, nas suas veias. Não bastasse isso, estudando um pouco mais a história dele, eu descobri que esse jovem moço da cidade de Tarso era alguém pujante, que veio de uma família abastada, e por ter uma família abastada e ainda por cima ser da tribo de Benjamim, aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada devem se lembrar que quando Moisés emprenhou a batalha para sair do Egito e caminhar pelo meio do deserto, indo em busca de Canaã, a primeira tribo que veio com ele, que acreditou na palavra dele, que entregou a ele o seu coração, foi a tribo dos benjaminitas. E os benjaminitas tinham então um apreço especial, faziam parte da nobreza de Israel. Daí então, eu não tenho apenas um homem que vai se tornar um pregador do evangelho forte. Eu tenho uma pessoa que tinha um sangue azul nas suas veias, alguém que estudou tanto que conseguiu constituir para si cidadania romana e cidadania judaica. Era um hebreu por convicção, e era um homem que havia estudado pelo colo de sua mãe para ser um futuro rabi da Galileia. Quando eu encontro Paulo na frente de Estevão, no começo da igreja cristã, quando eu vejo Paulo parando para ouvir a voz estridente daquele diácono da igreja cheio do Espírito Santo,
que enfrentou uma multidão de pessoas alvoroçadas, simplesmente para levantar a bandeira do Evangelho, porque também não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Eu fico imaginando o coração deste homem, fico imaginando o coração deste pequenino homem que passou o seu tempo estudando aos pés do Dr. Gamaliel, que se tornou numa espécie de filósofo da religião judaica, e que agora assiste em loco uma pregação cheia do Espírito Santo, onde um homem sem proteção da guarda pretoriana, sem a proteção de amigos, se levanta no meio de uma multidão enfurecida e reclama a autoridade de Jesus Cristo na terra. E quando começam a apedrejá-lo, mesmo sangrando, mesmo com as suas feridas abertas e purulando sangue, mesmo tendo a sua visão anuviada, porque começa a perder sangue, começa a sentir muitas dores, ao invés de levantar a boca para amaldiçoar a multidão, no último fôlego de vida, ele ergue a voz para cima e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à sua direita. Quando isso acontece, o coração de Paulo, o pequenino fariseu, que está querendo trabalhar a favor do Império Romano, é impactado. E quando o impacto da palavra bate no peito dele, ele começa a ser fisgado pela presença de Deus. Quando Deus, pastor Júnior, coloca no queixo de um homem um anzol e quer trazê-lo para o seu reino, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno e não tem anjo no céu que possa parar a chamada dele. Eu já abro um parênteses aqui, porque eu já estou vendo pessoas com fome de revelação. Pegue esta: se Deus tem um plano na sua vida, se Deus escreveu com letras douradas no livro da vida que você vai ser, pode se levantar contra você todos os demônios liderados por Satanás, pode se levantar todos os homens liderados pelos príncipes da terra, pode se levantar todos os demônios, se levantarem contra você, se levantam para cair, porque a chamada que vem da vertical, ela não pode ser bloqueada. Eu quero saber se alguém tem uma chamada nesse lugar aqui. Só quem tem uma chamada, levante a mão direita para o céu, por gentileza. Chacoalhe a sua mão comigo, coloque no ombro de quem está à sua esquerda ou à sua direita e agarre o ombro da pessoa, por favor. Isso, chacoalhe a pessoa agora até ela ficar irritada. Irrite ela. Isso, não, por favor, chacoalhe. Chacoalhe e olhe para ela e diga: você está entendendo? Então entenda. Chacoalhe de novo e diga: Deus te trouxe aqui nesta noite só para isso. Chacoalhe, chacoalhe, para isso. Deus vai sacudir a sua chamada nesta noite, porque é hora de entendermos que quando Deus quer, não tem capeta, não tem demônio, não tem homem que pare. Só quem tem chamada dá um grito daqueles para estourar esta Quando eu vejo o apóstolo São Paulo com ira, com raiva, porque as palavras de Estevão deixaram ele endemoniado, as palavras de Estevão deixaram ele possesso. Todos esperavam que ele gritasse, pastor Abílio, obrigado por ter ficado para me ouvir. Imagine o senhor, todos esperavam que aquele homem fosse surtar, que aquele homem fosse rogar pragas e amaldiçoar, e de repente eles escutam ele liberar a sua segunda frase de efeito. Além de ver o céu aberto e Jesus assentado à direita do Pai, ele ainda diz assim: eu vou copiar a sua frase da cruz, Jesus. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Satanás entrou no coração de Paulo, e um homem de 1,5 metro de altura saiu dali pensando, Marcos, amigo, que era uma mistura de Arnold Schwarzenegger com o Exterminador do Futuro, literalmente. Ele achou que podia parar a força da igreja que estava nascendo. Ele achou que podia parar a força da igreja, como se a igreja fosse uma filosofia humana, como se fosse apenas pensamentos regrados de um instituto pior do que o de Gamaliel. Ele pensava que podia colocar cabresto na igreja e se levantou. Só que a fama dele era tão violenta, a fama dele chegava na frente, e por onde ele passava, as igrejas iam sumindo, pastor Itamar. As igrejas iam desaparecendo, porque fugiam da ira do menino louco que vinha de Tarso, de uma unção terrível contra a igreja. Era isto que ele havia recebido da igreja do seu tempo, do judaísmo, uma unção liberada para matar a igreja que está nascendo. Como ninguém para na frente dele, nem Pedro, que era austero e que andava com a espada do lado da cintura, nem ele teve coragem de parar na frente de Paulo. Como ninguém para na frente de Paulo, e ele está indo pelo caminho da cidade mais
mais antiga do mundo, que é a cidade de Damasco. Jesus olha para o pai e diz: se não tem macho lá para parar ele, eu vou ter que voltar lá para parar ele. E é isso que acontece. Paulo está cantando de galo, batendo no peito, dizendo: já tenho cartas, vou matar essa igreja, vou acabar com essa história, vou botar essa heresia debaixo do meu pé. Quando ele está indo, quem é que aparece para ele no meio do caminho de Damasco? A figura etérea, a figura eterna, a figura gloriosa, aquele de cabelos brancos como a alva lã, aquele de olhos como chama de fogo, aquele com os pés reluzentes como latão que saíra da fornalha, aquele com a roupa de linho branca cingido pelo ouro, feito pelos anjos. Ele aparece, põe o dedo no nariz dele, pastor Paulo Marcelo, e diz: quem é você para parar a minha igreja? Quem é você, seu pequeno anão de jardim, para querer parar a minha igreja? Você vai ver com quantos paus se faz uma canoa agora. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E Deus põe uma cegueira nele. E o moço passa 3 dias de jejum. Olha para o seu irmão e diga: prepare o lombo só um pouquinho. Diga: vai doer só um pouquinho, tá bom? Eu não sou de bater muito, é só um pouquinho. E agora que ele está preparado em jejum e oração, lá na sede da igreja de Jerusalém está o profeta que recebe o salário da igreja, o maior líder que a igreja tinha na área profética. E ele se levanta agora, está lá no seu momento de oração, não sei se na primeira hora do dia, na segunda, na terceira. Eu sei que uma voz divina entra dentro daquela sala e diz para ele: Ananias, levanta-te, anota o endereço, é uma rua chamada Direita. Você vai encontrar na casa de um certo Simão Curtidor, um homem pequenino, não vai pela aparência dele, é 1,5 metro, calvo, meio caolho, tamanco da perna, porque caiu no meio do caminho agora. Não se mete com ele, só coloque o azeite na cabeça dele e unge ele para o meu reino, tá bom? Eu imagino Ananias com o coração saindo pela boca, pegando o chifre de azeite, pegando a pastinha e a credencial da sua igreja. E quando ele vai colocar a mão na porta, ele resolve fazer a pergunta que a maioria de nós faz: Senhor, quem é que o Senhor vai levantar? Qual é o nome dele? Deus devia ter ficado quieto, mas não ficou. Deus confessou para ele, achou que ele ia ficar alegre, disse: o homem que você vai ungir chama-se Saulo de Tarso. Ananias já está com a mão na porta abrindo, ele fecha a porta de uma vez, põe um lastro, põe a mala num canto, põe um chifre de azeite do outro e diz: Senhor, vamos conversar direito. O Senhor tem certeza que é ele? O senhor tem certeza que aquele moço é esse mesmo, Ananias? Senhor, mas ele não é aquele fariseu louco? É ele, Ananias. Senhor, mas ele não é um homem que mata as pessoas? É ele, Ananias. Senhor, mas não é ele que quer matar a igreja? Há indícios que ele matou pessoas. Senhor, ele ficou com o despojo de Estevão na mão. Senhor, é ele. E Deus diz: é ele. Aí Ananias solta a besteira: Senhor, mas ele não presta. Senhor, mas ele não vale nada. Senhor, Deus se ajeita no trono, deve ter pegado na alça do trono esquerdo, direito, olhando para os anjos, dizendo: eu não pedi a opinião dele, eu não estou perguntando para ele quem é, eu mandei. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Ele é só o profetinha da igreja. Eu sou o dono da igreja. Sou eu que sou o dono da igreja. Eu levanto quem eu quero, eu uso quem eu quero, eu levanto no tempo que eu quero. E se eu quiser abater alguém para levantar outro, eu faço também, porque a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Começa o ministério de Paulo. Após a unção, seus olhos se abrem e ele tem uma sensibilidade divina. Ele abre a boca e começa a pregar para os irmãos que estão naquela casa. Não se contém, vai para o meio da rua. E na medida em que ele vai pregando, ele começa a fazer aquilo que ninguém esperava. Pergunte o que? Só responde se todo mundo perguntar. Ele começa a chamar demais a atenção, porque todos os outros discípulos tinham palavra que haviam aprendido com o Salvador. Esse vinha com conhecimento de causa, com apuração do judaísmo, e conhecia todas as profecias. Não bastasse isso, o rapaz sabia falar com filósofos. Ele conhecia versos como dos epicureus. Ele tinha autoridade para versejar e falar com qualquer um. E qualquer um que se levantava contra ele, pastor João, ele botava o cidadão sentado.
Ele chamou tanta atenção que o concílio da igreja se levanta, chama ele para uma reunião fechada e diz para ele: irmão Saulo, agora chamado Paulo, é o seguinte, o senhor é muito usado, tem uma unção especial sobre a sua vida, mas você está causando tumulto. E como o senhor está causando tumulto, é melhor o senhor se esconder por um tempo, até a poeira baixar. Até a poeira baixar é só um tempo, porque senão os guardas romanos vão vir querer perseguir essa igreja, porque o senhor tinha carteira de trabalho assinada por César. É melhor o senhor se esconder por um tempo, e daqui a pouco a igreja vai lá buscar o senhor. Eu imagino ele, pastor Joel, novo convertido, crendo, porque o novo convertido acredita em qualquer coisa, principalmente quando vem da boca de um pastor, principalmente quando vem de alguém que é ungido e tem autoridade. Então ele diz: vocês vão me buscar mesmo? Pode ir tranquilo. O menino pega o que sobrou dele, o que sobrou do despojo de César, senta no lombo de um dromedário ou de um jumento, irmão Matos Nascimento, e volta para Tarso. Quando ele chega em Tarso, ele é rejeitado pela família, porque agora ele se diz que é cristão. Ele perde todos os direitos que tinha, como da família nobre que era. Ele agora, mesmo sendo poliglota, não encontra serviço nem para dar milho para porco. É aí que ele tem que usar uma das aptidões que todo nobre tinha naquele tempo, que era, além de saber coisas do conhecimento alto, todos os nobres daquela época aprendiam uma cultura de trabalho braçal, só para manter entre eles o equilíbrio. Estou certo, meu mestre? Era assim que faziam as pessoas, para que não subisse para a cabeça deles o orgulho. Então toda criança nobre era ensinada, quando criança, a fazer alguma coisa, e ele aprendeu tecelagem. Como agora ele precisa comer e não tem família, como agora ele precisa de casa e não tem casa para morar, o que é que ele faz? Ele abre um pequeno comércio e começa a costurar tenda. Mas dentro do coração dele, toda noite vem a voz dos apóstolos que disseram: fica tranquilo, a gente já vai te buscar. A gente já vai te buscar, Charles, fica tranquilo. E passa um mês e ninguém vem, mas a esperança ainda bate no peito dele. Passa um ano e ninguém vem. 2, pastor Napoleão Falcão. 3, 5, 10, 14 anos. E eu repito, 14 anos. Olha para alguém do seu lado e pergunte: você aguenta tanto tempo assim? Você aguenta uma promessa que era para ontem, e as pessoas te isolarem por causa da sua chamada, e as pessoas te bloquearem porque você, como disse o pastor Júnior ontem, é um esquisito, porque você tem algo que ninguém tem, porque você faz aquilo que ninguém faz. Eu queria mandar um recado para esses assassinos de profetas. Eu queria mandar um recado para esses homens e mulheres que vivem de maldizer a vida da gente, que ficam perseguindo a gente pela roupa, pelo cabelo, pela cor da pele, que ficam perseguindo a gente porque a gente tem uma voz diferente, porque prega assim, porque prega assado. Amigo, não foi você que me ungiu, não foi você que ungiu a gente. Quem ungiu foi aquele que está lá em cima. Vai falar com ele, vai reclamar com ele. Por que é que você acha que quando Paulo começa o seu trabalho missionário, o seu temperamento fica acirrado? Paulo tem o sangue nos olhos, Paulo não tem papas na língua. 14 anos abandonado, a mágoa que cresceu dentro do coração dele tornou ele uma pessoa dura, tornou ele uma pessoa de difícil relacionamento. Mas o seu temperamento não impediu a unção de Deus que estava sobre a vida dele. 14 anos depois, sentado no lombo de um jegue, para na porta da tenda dele um outro crente. Esse era abastado também, era rico, presbítero da igreja, cujo nome era Barnabé, um ilustre desconhecido para todos nós. Por causa dos seus dízimos altos, foi ungido naquele tempo a pastor, e deram para ele a pior congregação só para inglês ver. Deram para ele a igreja de Antioquia ou Antioquia, uma igreja pequenina, uma igreja onde os crentes daquele lugar tinham a cor da sua pele diferente, a sua posição financeira era diferente, eram pessoas desprivilegiadas, portanto nenhum dos figurões da igreja queriam pastorear aquela igrejinha. Então mandaram esse nosso irmão Barnabé e pastorear aquela igreja. Barnabé era rico, era um homem fiel e era temente a Deus. Antes de sair, ele orou ao Senhor e pediu a Deus que desse uma revelação. E por revelação, o Santo Espírito, enquanto ele orava, diz: é para separar não Barnabé sozinho, separe Barnabé e aquele isolado, esquecido, cujo nome é Paulo. É aí que Barnabé busca esse moço Paulo. A história diz que quando ele entra dentro da tenda,
a raiva, a melancolia de Paulo, tudo misturado junto, fazia Paulo nem cumprimentar, nem com bom dia, nem com shalom, nem com boa tarde, nem com boa noite. Apenas queria ouvir das pessoas o que elas queriam. E Barnabé diz para ele: amado irmão Paulo, é chegado o tempo. O senhor ainda tem vontade de ser obreiro? O senhor ainda tem vontade? A chamada ainda bate no seu peito? A história diz que Paulo não responde com palavras. Ele levanta, pastor Júnior, e começa a quebrar toda a tenda. Começa a arrancar tudo que tem, vai amarrando numa trouxa, pastor Marco Pereira. E depois que ele arruma tudo, ele vai para fora, sem dar atenção a Barnabé, e coloca tudo no lombo de um dromedário, de um camelo. Senta no lombo do dromedário e Barnabé está lá dentro. E Paulo grita: ei, irmão Barnabé, vamos embora? Vamos embora, já estou atrasado, faz 14 anos. Faz 14 anos que o azeite está em mim. Eu estou ungido há 14 anos, vamos embora. Eu abro um parênteses para falar para você o que vai acontecer depois desses Gideões. Quando você entrar pela sua cidadezinha ou pela sua cidade grande, quando entrar naquela igrejinha pequena ou naquela sede, Deus vai começar a mover as águas. Eu profetizo que Deus vai começar a mover as águas. Irmãos, a chamada de um homem, ela é uma estratégia divina, é um jogo de xadrez. Deus vai fazer com que o rei caia, para que a sua peça possa ser levantada. Eu quero profetizar que daqui a alguns anos eu vou estar dividindo o púlpito com alguns de vocês. Eu vou estar vendo alguns de vocês serem erguidos. Quem pega essa profecia, se você pegar ela, tire o pé do chão e voa.